Fala, meu povo! Bom, hoje a gente vai conversar um assunto que é sequência dos dois últimos assuntos que a gente conversou. Lembrando que esses assuntos, na verdade, eu estou tentando responder a perguntas que vocês fizeram. Então, esse terceiro assunto, ele surge por causa do último, que é uma sequência do que veio antes dele. A gente conversou sobre a questão do pecado e entendemos que o pecado é uma questão de dívida, né? Com uma dívida que foi gerada. E depois a gente conversou sobre a questão da morte de Jesus, né? O porquê dele ter morrido na cruz, e percebemos que isso seria o pagamento dessa dívida, né? Seria o saldo dessa dívida. Naturalmente, se você vai acompanhando esse raciocínio, a terceira pergunta seria: ok, entendi o que é pecado, entendi a lógica de Jesus ter morrido. Aí vem a grande questão. Lá no finalzinho do raciocínio que a gente fez sobre a questão da morte de Jesus, nós percebemos uma coisa que estava desde o início: escolha. O ser humano precisa escolher, precisa fazer uma escolha dentro desse processo todo. A escolha estava presente desde o início e vai estar presente até o fim. Então Jesus conquistou algo, só que a gente precisa escolher esse algo. Aí vem a pergunta, grande pergunta sobre essa escolha: o que eu preciso fazer para receber o saldo da minha dívida que Jesus pagou? Como é que eu faço? Como é que é essa escolha, né? O que é esse elemento escolher? É uma coisa muito simples, muito simples. Só que a gente complicou, né? Na verdade, o pessoal foi criando as burocracias, criando uma maneira complicada, e parece que quanto mais o tempo foi passando, mais eles tornaram a coisa difícil. Ao invés de simplificar, acabou complicando. A coisa começou simples, e aí, com o passar do tempo, o pessoal foi inventando moda, né? Inventando coisa. Basicamente é o quê? O que você precisa fazer para que o que Jesus fez se aplique à sua vida, né? A sua dívida seja paga pelo que ele conquistou. Você precisa de uma coisa. Uma palavra só resume tudo: crer. Você precisa crer em Jesus. Agora, o que significa crer em Jesus? Que muita gente acha que crer é acreditar, né? Ah, eu creio, eu acredito. Não é só acreditar. Crer é um conjunto de pelo menos 3 coisinhas, para a gente entender bem fácil. Bom, então vamos lá. O processo é um processo bem simples, que ele pode acontecer bem rapidamente. Pode demorar ou pode ser bem rápido. Isso depende da história e da vida de cada um, esse processo de crer em Jesus. Bom, mas basicamente seria assim. Primeira coisa que precisa acontecer: arrependimento. Da onde que vem esse arrependimento? Desse entendimento do que a gente falou lá sobre pecado. Então nós precisamos primeiro entender o que é essa lógica de pecado, perceber que nós estamos debaixo desse pecado, entender essa lógica e falar: poxa, realmente está assim, isso aí faz sentido, entendi a lógica. Por mais que você não tenha entendido tudo, os mistérios por trás disso, não precisa entender pelo menos a parte básica para você ter uma noção clara do que é, né? Pronto, entendi, percebi que eu estou debaixo daquilo. Aí você tem que desejar sair fora disso, falar: eu não quero mais isso. Se tem uma forma de sair desse buraco, a gente usou a ilustração do buraco, se tem uma forma de eu sair daqui, eu quero. Então esse seria o primeiro passo, que é o arrependimento. Segundo passo é a historinha de Jesus, aquela lógica dele ter morrido por nós na cruz. Chega a você a explicação, você entende aquilo da mesma forma, de forma básica, porque tem muitos mistérios aí, tem muitas coisas, para muitos detalhes que a gente pode pensar, mas o importante é entender pelo menos a parte básica para que isso tenha sentido. Porque não adianta acreditar numa coisa que você não entendeu direito. Eu acho que não é por aí. A gente tem que entender primeiro para depois acreditar. Vem esse segundo ponto. Você entende o que Jesus fez, pelo menos basicamente, e acredita nisso. Porque você tem que decidir se você acredita ou não. Entendeu a questão do pecado? Ouviu a história de Jesus e acreditou? Aí é o terceiro passo, que é simples, que é você realmente desejar isso. É você ter essa consciência e falar: poxa, estou no buraco, quero sair dele, Jesus ofereceu para me tirar, eu quero isso aí. E aí aquela postura: o que eu faço para sair disso aí? Bom, então, resumindo, isso seria crer. Isso é crer em Jesus, né? Isso é acreditar de verdade em Jesus. Porque esse crer, ele tem... vamos colocar 3 coisinhas, né? Resumir em 3 palavrinhas: acredita, deseja e age. Faz alguma coisa em relação. Porque assim, eu já conheci pessoas que acreditaram, que eu gastei um bom tempo explicando para elas a lógica do evangelho, tiveram curiosidade, pediram para eu explicar, eu fui explicando. Chegou um ponto que a pessoa entendeu, acreditou, mas não queria. Falou assim:
acho que eu não estou preparado, eu gosto do outro por enquanto, eu não quero não, deixa, não quis. Então, beleza, isso pode acontecer, né? A pessoa entender e depois não desejar. Então, precisa passar para esse outro ponto, a pessoa precisa desejar. E quando ela deseja, não é o suficiente ainda, porque ela precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Esse fazer alguma coisa não é especificamente um ato mesmo, mas assim, é aquela postura, é a intenção dela, mais ou menos assim, você mostra para a pessoa e ela tem aquele sentimento, eu quero, o que eu tenho que fazer? É mais ou menos essa postura de, esse é o agir, né? Esse é o primeiro agir, é essa postura de realmente, sinceramente desejar aquilo e estar disposto a querer fazer alguma coisa para que aquilo seja real na minha vida. Então, resumindo, isso seria crer. E é basicamente isso que a gente precisa fazer para que o que Jesus fez sirva para mim, né? Para que sirva para você e sirva para mim. Essa é uma decisão pessoal, é uma escolha que você tem que fazer. Então, aqui eu já respondi. A pergunta já está respondida. Só que dentro disso surgem muitas outras questões que o pessoal complicou, que o pessoal foi criando um monte de coisa, um monte de burocracia, um monte de coisa. Então, o grande problema, o grande desafio não é explicar como que a coisa funciona, é mostrar como que as outras coisas são desnecessárias, né? Como que os outros pensamentos, tá muita coisa em cima que não tem necessidade de pensar dessa forma, não tem necessidade de fazer da forma que o pessoal tá criando esse monte de coisa, né? Porque basicamente seria isso, se você crê em Jesus, isso aí já vale para sua vida. Bom, aí você pode perguntar, não, mas aí depois disso aí tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Só que assim, você vai entrar num processo que é o processo que a gente chama de santificação. Deu nome para isso, né? Santificação, que é um processo pelo qual você vai começar uma nova vida e aí você vai começar a aprender como é que a coisa funciona e vai aprendendo. Só que isso aí é um processo que vai demorar a sua vida inteira. Não é um negócio que você vai chegar num nível, né? Você precisa chegar num nível para poder ter esse negócio que Jesus na sua vida, para poder valer para você, você precisa caminhar até um certo nível, atingir um certo alvo, para que a partir dali, aí sim, aí tá valendo. Não é assim. Essa santificação é um processo que você vai naturalmente entrar nele e vai caminhar até o final da sua vida. Né? E que isso aí vai ser relativo a cada tipo de pessoa, a cada um, né? Cada um vai ter um desafio, vai ter uma luta, vai ter uma realidade. E vai caminhar por aí. Só que as grandes discussões estão em cima desse negócio, da santificação. Então aí depois a gente vai conversar no outro vídeo sobre esse negócio específico. Eu acho que é bastante interessante da gente pensar sobre isso. Bom, então assim, só para terminar o videozinho, eu só quero mostrar uma coisa bem interessante, que vai gerar muitas outras dúvidas, eu acredito. Que é o seguinte, o que acontece nesse momento que a pessoa crê? O que a Bíblia diz que acontece nesse momento que a pessoa creu, né? Que ela arrependeu, acreditou e desejou. Aí ela creu, ela quer. O que acontece nesse momento? Tem vários textos que vão falar sobre isso, né? Mas eu vou usar aqui o mais famoso de todos, que está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, que é aquela conversa que Jesus teve com um cara chamado Nicodemos, que era um professor, era um mestre naquela época ali, e conhecia do Antigo Testamento, da lei, de tudo aquilo, sabia das promessas de Deus e tudo, e foi conversar com Jesus. Aí tem muita coisa que Jesus vai falar para ele ali, inclusive nesse pedacinho onde está aquele versículo famoso, né? Que é o João 3,16, que mesmo que você não leu a Bíblia, você já deve ter escutado ele, né? Que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? O filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Esse é um versículo bem famoso que o pessoal de tanto repetir acabou perdendo um pouco do sentido, né? Ele é um negócio tão importante, tanta coisa boa, mas o pessoal... Bom, mas enfim... Nesse pedacinho aí, eu quero destacar só uma parte, que Jesus fala para Nicodemos, lá no meio do discurso, ele fala para ele um negócio assim, que era necessário nascer de novo. Então isso que ele está falando ali para Nicodemos é o que acontece no momento que a pessoa crê. Então eu acredito que é dessa forma. Então ali ele fala para ele que era necessário nascer de novo. Aí ele explica para ele que a pessoa precisava nascer da água e do Espírito. E aí, em cima desses dois, o pessoal tem muita discussão, né? Nascer da água é aquele batismo lá da água, o nascer do Espírito é aquele batismo com o Espírito Santo, que a pessoa fala em língua estranha, aí tem muita discussão sobre essa questão, né? Mas ali é interessante pensar o seguinte, antes de entrar nessas questões aí, e eu não quero entrar nelas agora, a gente pode depois dedicar um tempo, que eu acho que vale a pena a gente dedicar um tempinho para pensar nessas coisas. Ali no meio daquela coisa, Jesus fala para Nicodemos assim, ó,
ele não entendeu o que Jesus estava falando, né? Parece que ele não tinha entendido, achou que era literal, e depois Jesus começa a falar para ele: olha, eu vou falar com minhas palavras, né? O que eu estou falando para você, você já deveria saber, porque você é mestre em Israel. Então, o que ele até falou num tom irônico ali com ele, né? Mas assim, o que Jesus quis dizer para ele, que aquilo que Jesus estava falando, de nascer de novo, era algo que já estava lá no Antigo Testamento. Já tinha sido profetizado e estava ali nos textos que Nicodemo já tinha lido. E quando a gente vai estudar um pouquinho para tentar entender onde que é esse negócio que Jesus falou, a gente encontra o texto que está lá em Ezequiel. Eu vou colocar aqui no cantinho para vocês lerem lá depois, que eu não vou ler o texto para não ficar muito longo. Está lá em Ezequiel, no capítulo 36, o versículo 25 até o 27. Aquilo ali era uma promessa que Deus tinha feito para eles em relação ao negócio que Deus ia fazer no futuro. Que naquele momento lá, eles não estavam experimentando aquilo ainda, eles só iam experimentar futuramente. E aquilo não era só para o povo de Israel. Deus ia ampliar aquilo para todos os povos da terra, né? Então assim, eu não vou ler o texto, se você quiser depois você dá uma lidinha lá, mas eu vou resumir com as minhas palavras. Ali são 3 versículos que estão essas promessas, em cada um deles Deus vai prometer uma coisa, vai explicar o que ele iria fazer. No primeiro, o que Deus vai prometer ali é que ele ia lavar eles com água. Deus falando, eu estou falando eles, mas é nós, né, a humanidade. Futuramente, o que Deus iria fazer? Ele ia dar um banho na gente. E esse banho ali, simbolicamente, representava a ideia do pecado. O pecado seria tirado. Aí lá no texto está falando que ele lavaria eles de toda impureza, né, que eles tivessem e tal. E então aquela lógica de Jesus ter morrido na cruz e do perdão do pecado ter sido a morte dele. Então, pecado perdoado. Segundo versículo ali, em Ezequiel, ele está falando sobre a questão que Deus daria um novo coração, que ele trocaria o coração, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, e aí ao mesmo tempo que ele fala coração, ele fala um novo espírito, né? Essa ideia é bem simples, porque é uma nova maneira de ver. Ele trocaria a nossa maneira antiga, né, aquela cegueira que a gente tinha, ele ia abrir os nossos olhos, a gente conseguiria sentir de uma nova maneira, perceber as coisas de uma nova maneira, e a mente estaria aberta para poder entender as coisas de uma forma que naturalmente o ser humano não está. E a terceira coisa, que era a coisa mais inusitada, principalmente para aquele tempo, ele diz que o espírito dele ia passar a habitar dentro das pessoas. Então, ou seja, o próprio Deus ia passar a morar dentro de nós, algo que para eles naquela época era impossível. E isso aconteceria através do Espírito Santo. E quando isso acontecesse, as pessoas seriam capacitadas a conseguir entender o que Deus queria para elas e obedecer. Que o que parece que naquela época do Antigo Testamento ainda estava muito nublado, né? E então a gente vai perceber essa lógica. Dessas 3 coisas, dá pra gente conversar muita coisa, porque é uma coisa muito ampla, né? A gente vai falar sobre o Espírito Santo, tem muita coisa que dá pra gente pensar, a gente vai falar sobre esse novo espírito, nessa nova mentalidade, tem muita coisa legal para pensar, essa ideia do perdão dos pecados que eu acredito que já está basicamente resolvida, a gente entender a lógica básica dela, que é aquela questão que a gente conversou da morte de Jesus. Então assim, esse novo nascimento é o que acontece quando você crê em Jesus. Aí a grande discussão é o seguinte, quando é que isso acontece? Isso é um processo que demora para acontecer? Porque algumas pessoas vão falar, isso aí é um processo que demora a acontecer, que aí você tem que seguir esse e esse passo e tal. Mas não. Pelo que eu entendi até hoje, isso é algo que acontece instantaneamente na vida daquele que crê. Se você crê em Jesus, o novo nascimento acontece ali com você. Né? Então, isso é o que eu tenho entendido até hoje. De todas as coisas que eu li, de todas as coisas que eu tentei organizar, né? Juntei as ideias e isso ficou claro para mim até hoje. Aí, disso vem uma questão, várias questões, né? A primeira questão é aquela questão da santificação que a gente falou. Porque a partir do momento que você crê, que você nasce de novo, que você começa nessa nova vida, que você fala assim, eu quero, o que eu tenho que fazer? E isso acontece em você, você vai passar pelo processo da santificação, que aí é uma coisa para se pensar, né? Como é que é isso? O que isso vai acontecer, né? Tem uns detalhes que são legais da gente pensar. Aí entra uma outra questão também no meio disso. E aquela questão do batismo nas águas. Como é que fica aquele ritual? Tem que fazer aquilo? Como é que é aquilo, né? Porque se é instantâneo, como é que é aquilo? Aí entra outra questão que o pessoal discute também, o batismo com o Espírito Santo, né? Que algumas pessoas vão entender isso aí, algumas não, muita gente vai entender isso aí como o dom de falar em língua estranha, né? Aquela língua que o pessoal fala, que o batismo do Espírito Santo precisa isso aí acontecer.
Aí entra muitas outras questões, né? Aí vem outra questão, a Santa Ceia, que depois que a pessoa batiza, aí ela pode tomar aquela ceia, né? Que é comer aquele pãozinho, beber o suco. Que lá na Igreja Católica tem a ideia da Eucaristia, né? Que é a hóstia e tal, e o padre toma o vinho. Então aí vem essas simbologias, vem esse conjunto de um monte de coisa que aí você fica assim, poxa, eu preciso fazer essas coisas para a salvação chegar até mim, para eu ter essa dívida paga, ou isso aí acontece antes e depois isso aí é um complemento, como é que é esse negócio, como é que fica essa confusão? Daqui você pode perceber o quanto o pessoal complicou as coisas, né? O quanto a coisa não é simples. No fundo é simples, só que o pessoal foi criando tanta coisa, foi inventando tanta coisa que acabou complicando mais tudo, né, o assunto. Mas em resumo seria isso. O que você precisa fazer, simplesmente crer. E o que acontece quando você crê, você nasce de novo. E ali você começa uma nova vida, né? Então, eu acredito que aqui a gente já tem a resposta para quem nunca tinha ouvido essa lógica, né? Pelo menos responde um pouquinho daquilo que a gente conversou nos outros vídeos. Logicamente, vai surgir outras questões e a gente vai gastar um tempinho para tentar pensar um pouquinho nelas, que elas também são muito importantes. Mas em resumo, eu já adianto para vocês, é tudo muito simples. Complicado é o que a gente tem feito, né? A gente tem criado burocracia onde não tem necessidade. Mas beleza, a gente vai continuar depois pensando um pouquinho mais sobre esses assuntos e vocês vão comentando aí o que é que vocês gostariam de conversar primeiro e tal. E a gente vai tentando seguir uma sequência aí que ajude todo mundo, ok?